A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha que maravilha, nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre, nós já estamos pulando para o terceiro, nosso segundo trimestre de 2023. E a matéria é essa daqui. E nós vamos estudar esse trimestre sobre relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, todo esse trimestre, nós vamos falar sobre família. Mas é bem legal esse novo trimestre, por quê? Porque a CPAD, ela pegou um contexto diferente. Se você pegar a maioria das lições anteriores da CPAD, quando fala sobre família, ele traz toda aquela base sobre o que é família, constituição de família, que isso é muito importante, mas nós estamos estudando isso há alguns anos. Agora, nesse trimestre, a CPAD ela trouxe essa nova abordagem. Nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre os problemas que fazem o quê? Que fazem a família se separar, as dificuldades de relacionamento. Então, só acompanha, ó. Nós vamos falar sobre quando a família age por conta própria, predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos da família, motim em família, pais zelosos, filhos rebeldes, relacionamento entre nora e sogra, esse vai ser bom, tá? A importância da paternidade na vida dos filhos, irmãos, essa lição, já tive olhando ela, essa lição, a lição da paternidade, olha, eu estou aguardando demais essa lição, certo? É um tema que eu gosto bastante. A função do pai dentro da família, que tem sido negligenciada não só fora, mas também dentro da igreja. A função do pai dentro da família. Uma família nada perfeita. Quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis e a amizade de Jesus com uma família em Betânia. Ou seja, irmãos, todo esse trimestre nós vamos falar sobre situações reais que acontecem no nosso dia a dia. E a nossa primeira lição, a lição de número 1, ela vai trazer o seguinte tema: quando a família age por conta própria. E eu tenho aqui o nosso PDF, tá bom? O meu está impresso já, mas daqui é o nosso PDF. E eu quero dizer para você quer obter o nosso PDF? Eu vou deixar aqui embaixo o link de um grupo que nós montamos. Por que esse grupo? Porque neste grupo, nós disponibilizamos a nossa aula, nós disponibilizamos o PDF da nossa aula e todo dia, nós disponibilizamos um cardzinho, um postzinho da leitura bíblica diária, tá? Para você poder usar nos seus grupos, mandar para os seus alunos, porque eu estou falando com professores, pessoas que se interessam em disseminar a palavra. Esse grupo não é para ficar dando bom dia, não vai entulhar de bom dia o teu WhatsApp, tá? Mas todo dia você recebe ali um cardzinho, um postzinho com a leitura diária, você recebe o nosso PDF e também nós vamos inserindo outras informações, né? Algumas coisas que nós vamos captando durante a semana, nós vamos ali colocando e te ajudando na tua aula, tá bom? Então vamos lá para a lição de número 1, a lição que abre esse nosso primeiro trimestre de 2020, nosso segundo trimestre. Nossa, primeiro eu fui para o terceiro, agora eu voltei para o primeiro, mas é o segundo trimestre de 2022. Nossa, tá feia a pegada hoje, né? Errando trimestre, errando ano, mas é o segundo trimestre de 2023, ok? Vamos lá. O nosso textuário diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com este estabelecerei o meu concerto. E a verdade prática, que é o resumo da nossa lição, a verdade que vai ser aplicada no nosso dia a dia, diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus,
as consequências dessa ação são inevitáveis. Então, toda a nossa lição de hoje vai passar sobre o evento da chamada de Abraão, a promessa de Deus na vida de Abraão, e também, irmãos, vai falar de quando Abraão e Sara decidem colocar uma terceira pessoa no relacionamento, certo? Que vai gerar um filho que está fora do projeto original de Deus. Então eu quero te convidar a estar conosco nesse novo trimestre de 2023. E o primeiro tópico diz assim: Deus faz promessas a Abraão. E esse primeiro tópico é dividido em mais 3 subtópicos. O primeiro, o encontro de Deus com Abraão. O segundo, a dúvida diante da espera. E o terceiro, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. E no final, porque nós vamos ter 3 subtópicos, no final eu coloquei uma conclusão especial desse material aqui. E eu acho que você vai gostar bastante e vai te ajudar a trazer mais para perto do dia a dia dos nossos alunos. Lembre-se, irmãos, nós como professores, quando vamos ministrar, nós não podemos falar só de teoria. Nós temos que trazer para o dia a dia do nosso aluno. O primeiro tópico vai falar assim: o encontro de Deus com Abraão. Se você olhar a sua Bíblia, a primeira referência a Abrão, não é Abraão ainda, mas é Abrão, está lá em Gênesis 11, 26, quando está falando sobre a genealogia de Tera, o pai de Abrão. E nós vamos ter algumas informações que antes de chegar em Harã, antes de ir para Canaã, eles eram de Ur, dos caldeus, lá na Caldeia, Babilônia, certo? Então, ele estava situado naquele lugar. E é aí que nós vamos ver uma das sagas épicas, né? Ficou famosa essa palavra, saga épica, né? Quando falava de Vingadores, essas coisas, os jovens ouvem muito, conhecem muito essa palavra, por causa dos seus jogos também, existem sagas épicas dentro dos jogos. Então, qual é a ideia? É nós falarmos a respeito do homem chamado Abraão, certo? E da história que este homem vai desenvolver. Se você pegar só a título de curiosidade, a primeira vez que aparece o nome Abrão está lá em Gênesis 11, 26. A última vez que aparece a referência a Abrão está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Tá? Então, só a título de curiosidade para você poder entender. Quando Deus faz as promessas a Abrão, Abrão ainda não estava na terra, Abrão, sua esposa, era estéril, ele estava ainda vivendo naquele meio patriarcal. Como funcionava as famílias patriarcais? O pai, o mais velho, ele era o chefe, não somente o chefe, vamos dizer assim, civil e legal, mas também o chefe religioso. Então, quando Abraão, ele recebe o chamado de Deus, certo? A ordem é muito clara quando nós entramos em Gênesis 12. Deixa sua terra, deixa sua parentela, deixa a casa do seu pai, ou seja, deixa tudo aquilo que você tem de pré-estabelecido de forma civil, legal e religiosa, porque eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova vida, nova experiência. Eu tenho para você um novo proceder. E juntamente com isso, Deus vai falar 2 vezes no capítulo 12 a respeito de promessas que ele tem a Abraão. A primeira vez ele vai falar nos versículos 2 e 3, e depois nos versículos 7 e 8, ele vai reiterar as promessas que ele faz a Abraão. Então é muito importante você pegar, quando você for dar a sua aula, você pega o Senhor falando nos versículos 2 e 3, e você desce nos versículos 7 e 8. Nos versículos 2 e 3, Deus dá a promessa. Nos versículos 7 e 8, ele vai reiterar, ele vai reforçar a promessa que ele está dando ao patriarca Abraão. E por que isto é importante? Porque quando Abraão tem esse encontro com Deus, ele está fora da terra da promessa, ele não tem filhos, ele é estéril, e ele decide ouvir a voz de Deus. Ele decide ouvir a voz de Deus.
Nós vamos falar melhor sobre ouvir a voz de Deus no tópico 3. Então é importante que você continue conosco. Tá? Por quê? Porque quando ele ouve a voz de Deus, Abraão, ele tem a visão da terra da promessa. Ele não está em Canaã. Ele provavelmente não conhece Canaã, porque é uma distância absurda entre Ur e Canaã. Mas ele ouve a Deus, ele conhece a voz de Deus, ele deixa tudo para seguir a voz de Deus. E isso, irmãos, fica muito claro em Hebreus capítulo 11, versículo 10, que Abraão deixou tudo para peregrinar na terra da promessa. Tá? Então é importante nós termos isso em vista. O nosso segundo tópico vai falar sobre a dúvida diante da espera, certo? O nosso segundo subtópico, a dúvida diante da espera. Particularmente né, eu sou uma pessoa muito ansiosa, certo? Eu sou muito, não vou dizer ansioso, eu sou apressado, certo? Eu sou apressado, eu não gosto de pegar fila, não gosto. Pego, se precisar a gente pega, tudo, a gente espera, mas eu não gosto de esperar. Só que também eu não deixo ninguém esperando, certo? Ninguém precisa me esperar, porque eu também não sou de esperar ninguém. E a Bíblia vai dizer que Abraão recebe o chamado de Deus. Deus fala com Abraão, e o que Abraão vai fazer? Abraão vai se colocar a esperar. Só que este esperar é muito complicado. Por quê? Porque Deus fala de algo que vai acontecer. Irmãos, preste bem atenção. Nem sempre o que Deus vai falar com você vai se cumprir na mesma semana ou no mesmo dia. O Senhor falou comigo. A primeira vez que o Senhor falou comigo, isso já tem quase 25 anos que o Senhor falou comigo a primeira vez. E daquilo que o Senhor falou comigo, muitas coisas já aconteceram desta primeira vez que o Senhor falou. Mas existe um outro tanto de palavras do Senhor que ainda estão se cumprindo na minha vida. Ainda existe um outro tanto de palavras que estão acontecendo. Por quê? Porque o Senhor fala coisas do presente, ele revela o passado, mas ele também nos fala de coisas que hão de acontecer. E essa primeira, quando Deus fala com Abraão, enche ele de expectativa, ele sai, ele vai andando, ele vai obedecer a palavra do Senhor, ele vai atrás dos projetos de Deus, mas na metade do caminho, ele começa a ser atacado, ele começa a ter a sua fé abalada. Por quê? Porque ele é humana. E nesta humanidade de Abraão, o que vai acontecer? Ele vai ter deslizes na fé, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar da ida de Abraão para o Egito, mas Abraão, ele vai chegar num ponto que ele vai dizer assim, ó, eu não tenho filho, não tenho parentela, certo? Minha mulher é estéril, então nós não vamos gerar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um concerto com Deus, fazer um acordo com o Senhor. E o meu servo Eliezer, ele nasceu na minha casa, é servo de confiança, ele vai ser o meu herdeiro. Pronto, certo? O que acontece aí? Abraão, a primeira coisa que ele faz, certo? Nessa tentativa de ajudar a Deus, primeiro, ele vai desacreditar da palavra de Deus. Segundo, ele vai acreditar em soluções humanas. E por terceiro, ele vai olhar a limitação, ele não vai conseguir entender que ele é extremamente limitado diante da grandiosidade dos projetos de Deus. Primeiro, ele desacredita. Deus diz que ele vai dar e ele não acredita que ele vai gerar. Segundo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar resolver os seus problemas com soluções humanas. E no terceiro lugar, ele vai pegar e vai olhar para as suas limitações, como se Deus também fosse limitado a elas. E isso, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque é nesse ponto que nós entramos no capítulo 15, certo? Que é o nosso terceiro subtópico, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa.
Você vai olhar no capítulo 14, o que está acontecendo no capítulo 14? Cinco reis se levantam, vão até onde está Ló, raptam Ló, vão levar Ló cativo, vão levar mais 4 nações cativas. E Abraão, ele reúne os seus servos, 318 homens de guerra, fora os que ficaram em casa, então era bastante gente. Ele reúne os seus servos, eles vão para a batalha. Quando eles vão para a batalha, eles trazem Ló, eles trazem as riquezas de volta, e ele não pega nada. Mas o que vai acontecer? Ele tem um encontro com Melquisedeque abençoa ele devolve o dízimo, certo? Que é algo que é muito importante na vida de Abraão, nós entendermos que ele era fiel ao Senhor em todas as coisas. E logo no capítulo 15, bem no primeiro versículo, você vai ver que Deus fala com Abraão e Deus reitera a sua promessa a Abraão. E neste ponto, o que acontece? Abraão vai começar a reclamar com Deus, certo? E eu marquei aqui 5 pontos, certo? Para nós dividirmos o capítulo 15 de Gênesis, capítulo 15 de Gênesis. O primeiro ponto, o Senhor se manifesta. O Senhor fala com Abraão. O Senhor fala com Abraão a respeito da sua necessidade. O Senhor fala com Abraão a respeito, né, da promessa, reitera a promessa. E isso é importante porque Deus está se manifestando ao patriarca. A segunda divisão, a reclamação de Abraão. Né, a reclamação de Abraão. Qual a reclamação de Abraão? Não tenho filho, certo? Não gero, minha esposa não gera, nós não temos filhos. É a reclamação. O terceiro ponto, ele vai colocar Eliezer como sendo o seu sucessor. Agora veja bem, a promessa de Deus é que Abraão geraria. Irmãos, presta atenção, nunca põe em dúvida a promessa de Deus. Nunca queira dar o jeitinho brasileiro, certo? Abraão vai dizer assim, ó, vou colocar Eliezer, vou colocar ele como meu descendente. Aí nós vamos ter a quarta divisão do capítulo 15. Nesta quarta divisão, Deus vai dizer assim, ó, esse não será o seu herdeiro. Pronto. Esse não será quem vai herdar, vai ser a sua posteridade. Ou seja, vai ser aquele que vai sair dos seus lombos, a tua família, o teu filho, que você irá gerar. Certo? O Senhor, desde o começo, deixa claro para Abraão que é filho descendente direto. Tá? Nós temos, você vai estudar a história antiga, você vai ver que existem códigos de lei, por exemplo, de Hammurabi, que é mais ou menos do tempo de Abraão. E nesses códigos, eram códigos de lei civil, era de lei religiosa, era um código bem completo que organizava toda a sociedade. Tá? Neste código de Hammurabi, havia uma possibilidade. Por exemplo, o marido amava a esposa era estéril. Ele tinha 2 procedimentos. Ele podia ter uma concubina, certo? Que não é uma amante, certo? Não é uma amante. É uma esposa, uma mulher que era cedida pela esposa, uma das suas servas, para que ele coabitasse com ela, dormisse com ela, e ela gerasse filhos. E quando essa gerasse filhos, os filhos eram tomados como sendo da senhora, certo? No caso de Sarai. Tá? Ou havia uma segunda possibilidade. Qual era a segunda? Que um dos filhos nascidos ali na sua terra, na sua casa, ele se tornasse o seu herdeiro. Então era isso a primeira opção de Abraão, pegar alguém nascido da sua casa e colocar como sendo o seu descendente. E o Senhor fala, não vai ser assim também, certo? Eu vou te dar um filho. E Deus vai fazer, eu acho que um negócio que eu acho muito legal. Ele pega Abraão e fala, Abraão, vem para fora aqui. Olha para as estrelas e começa a contar as estrelas. Conta cada uma. Se você conseguir contar, certo? O tanto de estrela que tem é o tanto da sua descendência. Será o número dos filhos que eu tenho preparado para você. Tá? Então entenda isso. Deus chama Abraão
e Deus dá uma promessa a Abrão. Qual a promessa a Abrão? Que ele seria pai de uma grande nação, tão grande quanto o número de estrelas do céu. Ok. E o Senhor vai fazer algo que eu acho tremendo. No Antigo Oriente existia um costume, por exemplo, para fazer um juramento, certo? Que algo aconteceria, que iriam realizar alguma coisa. O que eles faziam? Eles matavam os animais, picavam eles no meio, certo? Dividiam ele ao meio e separavam em duas partes. E ficava um caminho entre as duas partes. Neste caminho, aqueles que estavam fazendo esse juramento, esse acordo, eles passavam pelo aquele caminho, eles passavam por ali, certo? E eles passavam reafirmando o juramento, certo? Eles passavam dizendo, olha, o que foi jurado vai acontecer, ok. A Bíblia diz que Deus vai dar a ordem para Abraão. Abraão, prepara ali, prepara um juramento, prepara, certo? E Abraão vai fazer, mata os animais, divide no meio e deixa um caminho. E a Bíblia diz que chega a tarde, Deus não aparece. Chega a tardezinha, Deus não aparece, tá? Mas quando chega o anoitecer, a Bíblia diz que um foguedo, como se fosse uma bola de fogo, surge na presença de Abraão. Presta atenção, Gênesis 15. E ele passa entre as duas partes. Mas qual o detalhe? Só este foguedo passa. Só essa bola de fogo passa, Abraão não passa. Por quê? Abraão não tem condições de cumprir. Não tem condições de cumprir o acordo que está sendo feito. Agora Deus tem. Deus está falando assim, ó, Abraão, já que você não é capaz de cumprir, eu sou capaz de fazer a minha parte. Eu irei fazer a minha parte. Eu vou entrar com providência na tua vida, na vida de Sara, e vou te dar uma grande descendência. Ou seja, a parte que cabia a Abrão era simplesmente crer no que o Senhor estava falando e na promessa dele. Então aí nós já temos um gancho, nós já temos um pé para o nosso segundo tópico, que vai falar assim, a interferência no plano de Deus, a interferência no plano de Deus. E ele tem 3 subtópicos, a tentativa de Sarai de ajudar a Deus, os dois vacilam na fé e o problema da precipitação. E eu peguei, irmãos, e eu fiz aí, certo, um apanhado, passo a passo, sobre como se deu essa situação de Abrão e Sara, certo? Como que eles tentaram intervir no plano de Deus. E o primeiro ponto que eu coloquei ali foi a solução humana. Lembra que eu falei do Código de Hammurabi, da lei do concubinato? Então, irmãos, só que preste atenção, esta lei não é bíblica. Não foi Deus que mandou. Não foi Deus. Esta lei é uma lei da sociedade ali, né? É uma lei da sociedade, tá? Então, o que vai acontecer? Sara, primeiro ponto, Sara vai arrumar uma solução humana para questões divinas. Todas as vezes que o ser humano tenta resolver questões divinas pela sua própria forma de ser, não dá certo. Segundo ponto, Deus chama, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus chama famílias, Deus une propósitos, certo? Quando Deus cria homem e mulher e eles se unem em casamento, Deus não te vê mais separado da tua esposa ou do teu marido. Vocês são uma única carne, Gênesis 2:24. Quando eu casei com a irmã Josiane, quando eu estava namorando, a primeira conversa que nós tivemos com a Josiane, eu já tinha olhado ela, me interessado por ela, ela também, e nós fomos conversar antes de namorar. E eu falei para ela, irmã Josiane, eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito de Deus na minha vida. E naquela época a minha cabeça era ser missionário. E eu falei, a mulher que eu for casar vai ter que me acompanhar. Então ela precisa ter essa ideia que nós vamos para a obra. Ela foi muito sincera para mim, dizer, Emerson, eu não tenho, Deus nunca falou comigo.
mas eu te acompanho. E isso, irmão, já tem 22 para 23 anos que nós estamos casados e nós estamos realizando a obra de Deus. Desde que nós começamos a namorar, nós já realizamos a obra de Deus juntos, tá? O chamado estava na vida de Abraão, mas como ele era casado com Sarai, o propósito era para os dois, não era para um só, certo? Então Deus chama famílias. Terceiro ponto, a precipitação demonstra falta de fé. 1 Samuel capítulo 13, nós vamos encontrar Saul prestes a ir para a batalha, mas tinha uma ordem de Samuel. A ordem era simples: não saia daqui até que eu venha e faça sacrifício. E deu a data que chegaria, e deu a data e não chegou, e Saul começou a ficar agitado e fez sacrifício por conta própria. Naquele dia, por causa da sua precipitação, Saul perdeu seu reino, Saul perdeu sua autoridade, Saul perdeu o que tinha de mais importante. Por quê? Porque ele se precipitou. Precipitação é falta de fé no Deus que providencia, no Deus que faz todas as coisas. Nós não podemos ser precipitados. O quarto ponto que aconteceu e demonstra essa precipitação, demonstra essa interferência de Sarai e Abrão no projeto de Deus, é quando eles trazem uma outra pessoa para dentro do relacionamento. Eles trazem pessoas estranhas para dentro de casa. Irmãos, aqui em casa nós somos muito seletivos. Nós temos amigos, nós temos os irmãos da igreja, tá? Mas não é todo mundo que tem entrada no nosso círculo íntimo familiar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que a princípio parecem boas pessoas, mas elas têm cultura diferente, sua fé é diferente, suas expectativas de vida são diferentes. Irmãos, nós somos cristãos. Nós precisamos compreender que no nosso círculo íntimo de família, as pessoas que precisam estar nele têm de ter os mesmos valores, certo? Agar não tinha os mesmos valores. Ela veio de um tropeço de Abraão e Sarai, quando eles desceram para o Egito. Lá Abraão mentiu, lá Abraão enganou e quase perdeu sua esposa. Por quê? Porque ele saiu fora do projeto de Deus. Então, olhe bem, eles trouxeram uma pessoa de estranha fé, costumes diferentes, princípios diferentes. E isso quase destruiu tudo o que eles estavam preparando e eles estavam imaginando que seria a solução para o problema deles. O quinto ponto vai falar quando eles vacilam na fé. A consequência desse aculturamento e ansiedade que tomou conta de ambos, certo? Vai trazer para eles a sua fé vai ficar vacilante. Por quê? Porque eles adaptaram uma cultura do mundo. Eles adaptaram leis do mundo para dentro da sua família. A nossa família é regida pela lei do Senhor, pela Bíblia, pela palavra, certo? É isso que rege a lei da nossa vida, tá? Então, o que eles fizeram? Eles se aculturaram. E o apóstolo Pedro, né, nós vamos ver isto, que quando ele traz Jesus ressuscita, Jesus fala, aparece para eles. Mas o que acontece? Ele vacila na fé, né? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Nós vamos ver Jonas. Ele já tinha contato com o Senhor, ele conhecia o Senhor. Mas o que acontece? Por causa da sua ira, da sua vontade de ver os assírios destruídos, ele não quer pregar, mas ele já ouvia a palavra do Senhor. Jonas 1 e 3. O que ele faz? Ele foge. Abrão, Sarai, Pedro, Jonas, o que eles têm em comum? A sua fé vai vacilar, certo? Eles não conseguem manter a sua fé firme. Por quê? Porque é a cultura do mundo, certo? Não dá de um jeito, nós fazemos de outro. A cultura do mundo.
eu errei, é melhor eu abandonar tudo do que recomeçar. A cultura do mundo. Eu odeio os meus inimigos e quero acabar com eles. Cultura do mundo, não é a cultura do reino. E quando nós nos aculturamos, nos moldamos ao mundo, automaticamente nós deixamos que a fé ela se esvazie em nós, porque não pode haver fé aonde existe temor e existe princípios que não são condizentes com a vontade de Deus. E o sexto ponto, né? O sexto ponto que nós temos aqui é uma posição errada sobre Deus, certo? Uma opinião errada sobre Deus. Olha só, Sarai, ela vai olhar e vai dizer assim, ó, o Senhor me fez estéril, certo? Ou seja, porque o Senhor me fez estéril, eu não posso gerar, é Ele que fez. Então eu tenho direito de arrumar outros meios, outras soluções. Eu tenho direito de dar o meu jeito em tudo isso, tá? Só que, por outro lado, nós temos lá em 1 Samuel, capítulo 1, uma mulher que também era estéril. Uma mulher que não somente era estéril, mas tinha a concubina de seu marido, Eucana, certo? Que ela já tinha dado 10 filhos ao seu marido. E ela não tinha nenhum. Mas a Bíblia vai dizer que de ano em ano, Ana subia ao templo, chorava no templo, se colocava diante de Deus no templo. Tá? Por quê? Porque a posição de Sara era reclamar e discutir com Deus, certo? Falar que o Senhor tinha feito ela estéril, por isso ela estava vivendo tudo aquilo. E por outro lado, nós temos Ana. Ana também era estéril. Ana também tinha problema com uma mulher que lhe afrontava constantemente. Mas o que aconteceu? Ana não perdeu a sua fé. Ana continuava na presença de Deus, sabendo que no momento certo o Senhor interviria na sua vida. Então a opinião de Sarai sobre Deus estava completamente equivocada. E irmãos, o que isto demonstra para mim e para você? Exatamente isso, que a interferência de Abrão e Sarai no projeto de Deus foi baseada por motivos egoístas e humanos. Seu ciúme, a sua falta de fé, a sua ansiedade de querer que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus. E aí nós vamos entrar já no nosso terceiro tópico, as consequências de uma decisão errada. Tá? Lembra que nós falamos sobre introduzir pessoas estranhas no meio da nossa família, certo? E foi exatamente o que Sarai e Abrão fizeram. Eles colocaram Agar. Aí teve discórdia, teve ira, aí teve um grande problema familiar. Por quê? Quando Agar, que não vivia os princípios, certo? De que Abrão e Sara foram criados, não tinha essas noções. Quando Agar se vê grávida, o que ela faz? Ela se acha mais importante que Sarai, certo? Ela está gerando o filho de Abrão. Ela está carregando o filho que em tese seria da promessa. Mas o Senhor deixa bem claro que este filho não é o que Deus projetou para Abrão. O filho é o que geraria de Abrão e Sarai. Tá? Esse é o Deus. E quando o Ismael ele nasce, certo? Isso nós vamos ver mais para frente ali em Gênesis. O que acontece? Nós vamos ver um outro problema, certo? Por quê? Porque Abrão precisa despedir, mandar que eles vão embora. Tá? Paulo vai falar isso lá em Gálatas, que o filho da serva não pode, o filho da serva, o filho da lei, não pode crescer com o filho da promessa. Ou é um ou é outro. Tá? E isso traz um desgaste emocional, isso traz um desgaste espiritual para Abraão muito grande. Tá? Então, e as consequências nós vemos até hoje.
as guerras entre ismaelitas e israelitas, as guerras entre israelenses e as nações árabes. É evidente. Por quê? Porque eles tomaram decisões erradas. Agora eu preciso fazer uma conclusão. Eu dei um tema para essa conclusão. Um remédio amargo. Tá? A Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, quando nós guardamos o nosso coração de tristeza, amargura, dor, fracasso, sentimentos de incapacidade, de dúvidas, quando nós guardamos o nosso coração, o que nós fazemos? Nós permitimos que a palavra de Deus se instaure ali dentro. Salmo 119, verso 11, vai dizer assim: olha, guardei no meu coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Irmãos, por que Abrão e Sarai tiveram todos esses problemas? Porque eles permitiram que houvesse dúvida. E aquela dúvida foi crescendo e tomou o lugar da palavra de Deus. Dentro da tua família, não tenha dúvida. Creia no Deus da palavra e creia na palavra de Deus, que o Senhor irá mudar, transformar e abençoar a sua casa e a sua família. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima lição.